A igreja nós começamos lá no Cajueiro, na favela da Linha, e lá a gente começou assim. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos uma estrutura bem grande, nós temos um ministério consolidado, e Deus é bom o tempo todo, amém, irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é forte. O presbítero Antônio é uma bênção na minha vida, irmãos. Eu costumo, já vou entrar na palavra, vou ser rápido. Eu costumo brincar que ele é meu secretário, sabe? E graças a Deus ele leva em alguns lugares aí, Deus usa ele. Aqui nós já pregamos no Semeador, nós já pregamos aqui na Lindinalva, aqui na W16. E aonde Deus nos envia, nós sempre iremos, né? Não importa se tiver 2 ou 3, não importa. Se não tiver ninguém, a gente prega da mesma forma, não é isso? A gente não tem que ser vaso porque a casa está cheia, né? É isso, abra a tua Bíblia em nome de Jesus. Eu me sinto até constrangido em pregar aonde o presbítero Antônio está, porque eu perto dele me sinto ignorante, irmãos. Amém? Quero convidar os irmãos, quando tiver um tempinho aí, se puderem e quiserem, nos visita lá às quintas-feiras e aos domingos, lá no Bosque Azul. Será uma honra muito grande receber vocês lá. Quero compartilhar aos irmãos. Estava pensando sobre uma palavra no dia de hoje, e Deus colocou em meu coração essa passagem que se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 14, do verso somente o 15. Em nome de Jesus, prometo ser breve, não ser enfadonho. Acho que tem até 9 horas, não é isso? Termina 9 horas aqui, né? É 9? Tá bom, então. Oh, glória. Que diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida. É uma passagem que vai preceder um grande milagre de Deus sobre o teu povo. Aleluia. Todos nós sabemos e conhecemos um Deus que, quando Ele promete, Ele garante. A Bíblia diz que Deus, Ele vai chamar um homem por nome de Abrão, lá em Ur dos Caldeus, e vai prometer a este homem uma terra que mana leite e mel. Ele vai dar uma ordem a Abraão, dizendo: olha, sai do meio da tua parentela, que eu, o Senhor, eu vou te conduzir a uma terra que mana leite e mel. Observa que Deus vai fazer a primeira promessa a este homem, mas também todo esse percurso, a Bíblia diz que Deus agora vai dar um sono a Abraão. Ele vai entrar em sono profundo, e o texto diz que Deus vai falar para ele assim agora: Abraão, eu vou levar o meu povo cativo ao Egito, e o meu povo ficará lá durante 400 anos, mas passados esse ano, eu, o Senhor, visitarei o meu povo e libertarei da mão dos egípcios. Então nós sabemos que Deus, Ele já promete o cativeiro, promete o tempo e também promete o dia de tirar. Tem cativeiro que nós passamos, que é o próprio Deus que permite, mas é Deus dizendo: eu permito o cativeiro, mas no meu tempo eu, o Senhor, darei fim a essa prova. Se era 400 anos, então nós começamos Abraão, Isaque e Jacó. Já se passaram 3 gerações. Depois vem José, e o texto diz que José foi próspero aonde? Justamente no Egito. José se torna governador do Egito, um excelente administrador dentro do Egito. E o texto diz agora que a família de José também se encontrava, Jacó e os seus irmãos. Porém, o texto vai dizer agora que José morre. E por José morrer e a sua parentela, a Bíblia diz agora que vai ser levantado um novo faraó diante do Egito. Mas pastor, o que isso quer dizer? Que este faraó que foi levantado, ele não conhecia a história de
é. Eu quero dizer para mim e para você, quem tem que conhecer a tua história é Jesus Cristo. É Ele que te conhece, é Ele que sabe quem você é. O diabo não se importa com a tua história, pelo contrário, ele quer trazer às memórias os nossos pecados, as nossas falhas, para desanimarmos. Ele não conhecia, ele assume e vai ter uma ideia. Qual, pastor? De oprimir o povo. O diabo, ele promete e sabe como oprimir o povo de Deus. Os que estão lá fora, não que somos menores deles, não, mas se você parar para analisar, o diabo não está preocupado quem está lá fora, ele está preocupado em oprimir quem faz a obra de Deus. Ele está preocupado em oprimir quem está servindo a Deus, porque sabe, quando você está servindo a Deus, você é uma bênção, uma potência. Deus te levou, então o que ele faz? Ele oprime para ele parar. Este povo vai ficar muito grande. O diabo, ele se preocupa muito, porque ele sabe que se o povo crescesse e ficasse enorme, o próprio faraó disse: se houver uma guerra, certamente nós perderemos. Este povo, o que nós temos que fazer? Dar mais trabalho. Tem que dar trabalho a este povo. Oprime bastante. E outra coisa, ele vai dar uma ordem: todas as crianças que nascerem macho, mata. Aleluia. A Bíblia diz que Faraó vai chamar Sifrá e Puá e vai dar uma ordem. Essas duas parteiras já estavam acostumadas a assistir partos. Elas estavam acostumadas a assistir para que aquelas crianças nascessem. E ele vai dar uma ordem dizendo: olha, se for homem, mata. Mas a Bíblia vai dizer que essas duas mulheres temeram ao Senhor. Era Salomão. Por isso que Salomão disse: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quer ser sábio? Seja temente a Deus. É isso que é ser sábio e ter sabedoria. Não é doutorado, teologia, não. É ser temente a Deus. Porque aquele que é temente a Deus, Deus honra. Foi o que Salomão pediu a Deus. Ele não pediu riqueza. Ele falou: Senhor, o que eu quero é que tu, o Senhor, me dê sabedoria para administrar este povo. Essas duas mulheres foram temente a Deus. E a Bíblia faz questão de dizer: por ser temente a Deus, serão instituídas sobre elas famílias. Quem sabe passa alguém por essa rua, está no tráfico, está na prostituição, está no roubo, eu não sei. Nós também somos pecadores, sim. Mas aqueles que passam aqui, é Deus dizendo: se for temente a mim, eu honrarei e salvarei a família. Que no momento certo, Deus faz entrar pela porta e receber como o único e suficiente Salvador. Pois quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É por isso que muitos não descem a sepultura. É porque mesmo estando no tráfico, são temente a Deus. E Deus dá livramento, institui família. O texto diz que essas duas mulheres vai voltar a Faraó e vai dizer assim: Faraó, nós notamos uma diferença. Oh glória! E qual é a diferença? As mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias. Em outras palavras, é Deus dizendo: o meu povo é diferente, a mulher de Deus é diferente, o homem de Deus é diferente. Ele pode até cair, mas não ficará prostrado. Ele pode até pecar, mas Deus está dizendo: se pecar eu perdoo, porque são diferentes, porque buscam a minha face. Tem que ser diferente. Ser diferente não é indiferente, irmãos.
Ah, porque eu sou crente, passou um rapaz e nem vou falar com ele. Não é isso. É mostrar a diferença. Faraó, essas mulheres, além de ser diferentes, tem outra coisa. É o que? Força. Tem que ter força. No dia que está mais cansado, é o dia que nós temos que ir buscar a Deus. No dia que estamos mais desanimados, é justamente esse dia que Deus quer usar o homem. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. É por isso que Paulo disse: quando você está fraco, é aí que você está forte. São diferentes, são fortes. E toda vez que chegamos, já nasceu. Não tem como matar, já nasceu. E a Bíblia diz que existia uma mulher por nome de Joquebede. Ela vai dar a luz ao menino por nome de Moisés. Ela fica com ele no período de 3 meses. O menino vai crescendo. Não tem como esconder. Quando cresce, não tem como esconder, irmãos. Quando isso aqui estiver cheio, como que você vai esconder? Agora pode até estar aqui com 3 ou 4, está em oculto, mas quando cresce, é inevitável de esconder. É o povo lá fora dizendo: eu vi essa igreja começando com uma família, com 3, mas Deus foi lá e enviou o povo para fazer essa obra. Deus salvou essa rua, Deus libertou dessa rua. É inevitável esconder. Olha a estratégia de Deus. Colocar o menino no Egito. É só Deus para fazer isso. Deus é mestre em estratégia. Nós até conhecemos o Deus que servimos, e realmente conhecemos, mas Deus é incompreensível. A diferença de conhecer e compreender é totalmente diferente. Porque eu acho que eu sirvo um Deus que eu conheço e que eu tenho a capacidade de entender Deus. E quando isso acontece, nós queremos dar conselho a Deus de como Deus fazer. Eu quero dizer para mim e para você nesta noite: Deus não precisa do meu conselho e do teu conselho para trabalhar. Ele sabe trabalhar. Aí sim, Ele vai conduzir o menino no Egito. E o texto diz que a sua irmã, uma criança, vai acompanhar o cesto. Para aquela época, uma criança entre 8 e 9 anos era meio que inevitável. Era criança mesmo. Ela acompanha. Deus coloca o cesto sobre o Egito. E olha o que essa menina vai falar para a filha de Faraó: eu conheço uma mulher que pode tomar conta dessa criança. Observa que, se nós pararmos para analisar, se já tinha várias mulheres que já tinham dado à luz naquele tempo, ela podia indicar a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, ela podia indicar qualquer um, mas ela vai indicar justamente a mãe. Sabe o que é isso? É Deus dando autoridade e conhecimento até uma criança para conduzir dentro da casa. Conheço a mulher. Conhece? Leva ele para lá, quando desmamar, volta. A Bíblia diz que agora Moisés é grande, já está no Egito, já está no palácio. Ele aprende, presbítero Antônio, todas as culturas egípcias. Ele aprende o linguajar egípcio, a forma de se comportar, porque ele estava sendo preparado para ser um príncipe, um novo faraó. Aí eu fiz uma pergunta a Deus: Deus, por que o Senhor não ergueu Moisés como faraó dentro do Egito? Não seria mais fácil para libertar o povo? Aí Deus responde na Bíblia dizendo: se necessário eu levo para o deserto, eu não deixo dentro do palácio para ter um encontro comigo. Se Moisés fica no Egito sob o palácio, provavelmente não teria um encontro com Deus. Aleluia. Aleluia,
vai ver uma briga, vai ver um açoite, o egípcio castigando seu irmão. Ele podia ter ficado quieto, mas não ficou. O texto diz que ele saiu em defesa do irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você conhece o irmão e sabe que ele não fez aquilo que estão falando, por que não defender ele? Não, pastor, vamos para o joelho, deixa Deus falar. Não, irmão, defende ele, porque você conhece a conduta dele, ele é teu irmão, sai em defesa dele. Meu Senhor, aleluia. Ele podia ter ficado quieto, só que nessa defesa ele vai matar o egípcio, ele enterra, ele esconde. Só que eu amo esse Deus que eu sirvo, porque ele não deixa nada enterrado em oculto. Esse Deus, ele faz questão de mostrar. É isso que às vezes nós temos que entender, que Deus também envergonha os seus vasos. Pastor, mas Deus tem prazer disso? Não, mas Deus traz à tona. Foi o que Deus usou o profeta Natan para dizer para Davi: tu pecaste em oculto, mas eu, o Senhor, mostrarei a todo Israel. Se essa morte não estivesse descoberta, ele não fugiria. Olha para você ver, o texto diz que no outro dia ele vai ver agora dois irmãos. Agora já eram dois irmãos das mesmas. Oh Deus, dentro da casa também tem briga, tem? Dentro da igreja também tem. Só que o senhor observou que toda vez que você vai apartar e vai dar conselho, alguém se levanta e fala: quem é você para me dar conselho? Quem você acha? Se Deus te instituiu aqui para estar nessa igreja, Ele te dá autoridade para dar conselho, e cabe a mim ouvir e aconselhar. Deus vai falar com você para aconselhar alguém, e se Ele não quiser dar ouvido, o problema dele. Ele vai apartar, aí vai se levantar: peraí, quer me matar também igual matou o egípcio? Quem te... olha a palavra que Ele vai dar a Moisés: quem te instituiu a líder do meu povo? Ele ainda não era líder, mas em outras palavras, parece que eu vejo esse homem até mesmo sem querer profetizando na vida de Moisés. Quem te instituiu a líder? Ele não sabia que este homem, Deus levantou ele como libertador e um líder para conduzir o povo no deserto. Glória a Deus. Ele foge, vai ficar no deserto. A história, já vou ter mais 5 minutos. Não vamos contar a história toda, vamos só resumir. Ele vai, Jeff, esposa, ele fica 40 anos. Chega um momento que ele olha, ele vê algo diferente. Demorou-se um tempo, mas houve algo diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Tempo. Tempo no deserto te capacita. De repente você pode ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e não entrar ninguém. Mas é Deus te capacitando, porque no dia que Ele mandar, meu irmão, sai de baixo. Jacó ficou 20 anos cavando um poço e não tomou da água, mas foi necessário para que Jesus tivesse um encontro com essa samaritana. É cavar poço, é preparação. Aleluia. Olha que Deus vai falar com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque é um lugar onde você está santo. Aí entra uma questão muito interessante. Qual, pastor? Às vezes nós achamos que o monte é santo. Isso é um caso de se pensar. Não é verdade? Eu não falo heresia, o Antônio me conhece. Pastor, e a igreja aqui agora? Ela é santa? Desculpa te dizer, não. E o monte onde Moisés estava, por que tornou aquele lugar santo? Sabe por quê? Porque aonde Deus está, o lugar se torna santo. Aleluia. Porque quando acabar o culto, que nós vamos fechar isso aqui só vai ficar as paredes, mas aonde Deus está, o lugar é santo. Por isso que neste momento
está em lugar que é santo, porque eu, o Senhor, estou neste. Porque se o monte for de santo, não tinha aquele monte de vaca lá. Não estou falando para não ir no monte, não é isso, então. Pelo amor de Deus, hein? Não confundamos as coisas. Ah, irmãozinho, vai mesmo. Vai todo dia se necessário. Isso é bom demais. Isso é ótimo. Moisés, ele observa uma sarça. Isso também já era comum no deserto. A sarça pegar fogo. Isso já era comum no deserto. Simples. Mas só que era diferente por um simples motivo. As coisas espirituais, elas são diferentes das naturais. O que chama a atenção de Moisés, pelo fato da sarça estar ali, é porque ela não se consumia. Ele sabia que isso era algo que acontecia por ser um lugar muito seco e a temperatura muito elevada. Então a própria temperatura fazia com que aquele lugar ali ficasse aquelas chamas. E observa que em primeiro momento, quando ele vê a sarça, o texto diz que Moisés vai dar uma volta. Oh glória! Pastor, ele vai dar uma volta. Obrigado, meu irmão. Fui muito bem recebido aqui. Gostei muito. Ele vai dar uma volta. Tudo bem que o texto não fala qual o tamanho da volta que ele vai dar. Não fala. Mas o texto diz que ele se propõe a dizer: eu vou dar uma volta. E quando eu voltar, se Deus estiver nesse lugar, aí eu fico. Em outras palavras, sabe o que eu entendo com isso? Quem sabe muitos estão até dando uma volta, saindo da igreja e está indo mudando. Mas eu quero dizer para mim e para você: Deus está no mesmo lugar, te esperando. Pode voltar o tempo que for, que no momento certo Deus te dará para a presença, porque Ele tem algo com você. Você que está ouvindo através desse som, Deus está te chamando para pregar a palavra, para ser missionário, pastor da casa dele, indiferente do que você está fazendo neste momento. Ele deu uma volta. E a Bíblia diz que quando ele volta, Deus estava no mesmo lugar. Aí vai entrar a questão de Moisés, a desculpa. Não vamos entrar aí. O tempo não dá tempo. Vamos correr. Moisés, vai a Faraó e você vai falar com ele o seguinte: olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, você vai até Faraó e vai dizer o seguinte: que o Eu Sou te enviou, e outra coisa, ele vai com uma ordem de Deus. Qual era? Que libertasse o povo para ir no deserto fazer, sabe o que, pastor? É o que, pastor? Louvar a Deus. Deus não mandou Moisés ir até Faraó dizendo: fala para libertar o meu povo, que eu vou dar um carro a ele. Fala para libertar o meu povo, que eu vou dar uma casa a ele. Não, Deus estava dando uma ordem: libera o meu povo para melhorar, libera o meu povo para cultuar a mim. Glória ao teu nome, Jesus. Eita! Oh glória! Essa é a ordem de Deus, de ser liberto para louvar a Ele. É por isso que quando Deus liberta alguém, nós não entendemos. Aí ele pega esse microfone e começa a louvar a Deus, porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Obrigada, Jesus. Glória. Liberta o povo, rapaz. Esse povo é meu. Porque o texto foi enfático em dizer que Deus falou assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Este povo era povo de oração. Você acha que durante esses 400 anos eles não oraram? Só que eles vão fazer uma oração diferente. Eles vão clamar a Deus. É por isso que Deus dá uma ordem a Isaías: clama a mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes, firmes, inefáveis que não sabe. É Deus dizendo: Isaías, grita mesmo, Isaías. Quando você não puder mais, clama a mim mesmo, se rasga diante de mim. Eu sei que Deus não é surdo, mas
A história se conta por si próprio esse texto. Ele vai, volta. É uma estratégia de Deus em trazer as pragas. A cada um representava um deus egípcio. Era Deus dizendo: eu sou maior do que esses 10 deuses. Não há Deus igual a mim. Não. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de mim. Esses egípcios saberão que eu sou o Deus grande. Eu sou o verdadeiro. Fica tranquilo, Moisés. Só conduz ao povo. Conduzir o povo é complicado. Não é para qualquer um mesmo, não. Pastor, é verdade? É. Tem muitos que têm chamado de pastor, mas não para pastorear. Fica como auxiliar, né? Auxiliando uma congregação, mas chamado para conduzir é diferente. E como eu vou saber, pastor? Simples. Aquele que Deus chama, ele capacita. Aleluia. A estratégia era de Moisés ou de Deus? Quem dá a estratégia para conduzir é o homem ou é Deus? Quem dá conselho é o homem, larga do pecado, é o homem ou é Deus? Aleluia. A estratégia era de Deus. Uma viagem de 13 dias, durar 40 anos, irmãos. É inacreditável, mas é verdade. Circulação se segue em linha reta 13 dias no máximo. Mas Deus falou assim: fica tranquilo, eu vou conduzir o meu povo no deserto 40 anos. Pastor, mas qual a intenção de Deus? Em fazer com que o povo ficasse 40 anos sobre o deserto. Deuteronômio capítulo 8, era Deus dizendo: eu levarei o meu povo no deserto para saber o que está no coração deles. E você acha que Deus não sabia o que se passava no coração daquele povo? Sabia sim, meu Deus. Olha, o cuidado de Deus no deserto. Coluna de fogo, nuvem, maná. Ninguém, texto não fala que ninguém morreu de doença. As roupas cresciam de acordo que o povo ia crescendo de estatura, a roupa ia crescendo. As sandálias não desgastavam. Olha o cuidado que Deus tem com o homem dele. Olha o cuidado que Deus tem com o teu povo. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: só faz a minha obra, que quem cuida de você sou eu te darei tudo aonde você estiver. Glória a Deus. Pastor, mas é o suficiente? Não. O povo nunca está satisfeito com aquilo que Deus dá. Rapaz, Moisés sofreu demais. Às vezes achamos e queremos crucificar Moisés. Rapaz, a pressão era grande, a opressão do povo era grande. Só que eu acho lindo que Moisés fala um negócio interessante. Mesmo sendo oprimido, ele vai falar com Deus assim: este povo é teu, e se o Senhor matar este povo, arranca meu nome lá do livro da vida. Ele não manda fulminar, não manda matar, pelo contrário, ele intercede. O texto diz, para encerrar, o texto diz que agora nós estamos diante do Mar Vermelho. Está tenso o negócio. O povo está, Faraó já tinha mandado os seus carros e cavaleiros, já tinha mandado ir atrás do povo. Moisés se depara com aquilo, e a primeira coisa que vem no pensamento de Moisés é o quê? Orar. Moisés era homem de oração? Era. A ponto do próprio Deus falar: Moisés, por que tu está clamando a mim? Não é momento de oração, Moisés. Quando
nós somos super crentes, queremos ser crente demais, espiritual demais, achamos que é tudo na oração. Lógico que tem que orar sim, mas também tem que ter atitude. Naquele momento Deus não queria oração, Deus queria atitude. Ele ora para Moisés e fala: para de orar, fala ao meu povo que marche, fala para o meu povo continuar caminhando. Tem que orar sim, a morte tem que orar. Estou falando para você não orar, não é isso. Só que há momentos que tem que ter atitude, caminhar, partir para dentro. Vou orar aqui, irmão, para ver se é de Deus. Meu rapaz, vai. Irmão, eu sei que às vezes eu me precipito também. Acontece. E maldito é o homem que se precipita. Já fui maldito um monte de vezes. Lógico que consultar a Deus, tem que consultar. Parece que isso aqui dá um nó na cabeça da gente. Não é verdade? Ele sabia quem consultar. Ele viu tudo aquilo que Deus fez. Opa! Então se eu intercedi até agora, vou continuar intercedendo. Deus vai falar para Moisés: Moisés, o que tem na mão, meu filho? Mostra aí. A mão de Moisés não estava vazia. Isso é interessante. A mão de Moisés não estava vazia. Por isso que no grande dia, fazendo alusão à mão, tá, irmão? Não ao texto, que Jesus vai orar com você, para mostra para a mão aí, rapaz. O que é que tem de obra aí que você fez aí? Te dei autoridade, te dei poder, ousadia, te capacitei, fiz de tudo para você ganhar almas e tu não fez nada. Eu tenho que usar o que tem na minha mão. E o que é usar o que tem na minha mão, pastor? Se eu sou chamado para louvar, eu vou louvar. Se eu sou chamado para pregar, eu vou pregar. E diferente de qualquer coisa, se eu sou chamado para orar, ora também. Mostra o que está nas tuas mãos, porque com aquilo que você tem é que Deus faz o mar abrir. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória, aleluia. Já vou encerrar, senão eu vou infartar. Deus de poder e glória, aleluia, Jesus. Olha o que ele vai falar para Moisés. Olha para trás. Aleluia. Ele olha. Está vendo esses egípcios aí? Estou. Nunca mais você verá eles. Nunca mais esse povo vai oprimir o meu povo. Vai ser a última vez que eles serão vistos. Em outras palavras, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se necessário for, aquele que se levanta contra a obra de Deus, Deus mata, Deus fere, Deus coloca no leito, Deus faz o que for necessário. Ainda você não vai ser oprimido mais não, pai. O texto diz que ele toca com cajado na água. Pastor, mas e aí? Ele usou o que estava na mão, fez o que Deus mandou, tocou com o cajado no mar, e o mar abriu? Não. É interessante. Eu fiz o que Deus mandou, o que estava nas minhas mãos, eu toquei, mas não abriu, porque o texto diz que o que abre não é o cajado. O texto diz que Deus manda um vento do Oriente para abrir o mar. Pastor, mas o que nós entendemos com isso? É Deus mostrando para mim e para você, irmãos. Eu uso até o vento. No vento que tu estás, fica tranquilo. Se necessário, eu abro o mar. Mesmo diante do vento, mesmo diante da prova, eu sou Deus que abre porta onde não tem porta. Eu sou um Deus que cura aonde é incurável. Eu sou um Deus que salva onde não há salvação. Porque mesmo diante do vento, eu continuo sendo Deus que dou ordem ao vento, ao mar. Eu dou ordem à igreja. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. O mar se abre com o vento. Deus de poder e glória, aleluia. O povo atravessa em os pés enxutos. Aleluia.
texto diz que morre-se. Faraó não, hein? Faraó não começa não, hein? Morreu os egípcios. Olha que coisa interessante. Ô glória. A menina, Miriam, aquela mesma que sai vigiando o cesto no rio Nilo, agora já é uma mulher, já é uma senhora que vai pegar o tamborim. Deus vai tomar ela sai agora cantando e bendizendo o nome de um Deus grande, o Deus forte, o Deus poderoso. Se você acompanhar essa história, vai ver que é o único agora momento que Deus vai usar essa mulher como profetiza, cantando ali agora. Só o Senhor é Deus, é o Senhor, é Ele que nos livrou, é Ele que matou os egípcios, é Ele que liberta, é Ele que cura, porque a glória e a honra não é minha e não é tua, é de Jesus Cristo. É por isso que Ele deve ser exaltado. Toma essa palavra, toma posse, continua, não desanima. Pastor, é fácil dizer? Não é. Sabe por quê? A Nova Esperança também a gente está lá com três membros e alguns obreiros, e graças a Deus a gente tem uma quantidade de obreiro boa, mas isso não me desanima. Nós estamos acostumados com isso, irmãos. Muitos começam o trabalho e parece que Deus fala assim: não, vou retardar um pouco aqui só para ver o que realmente está no coração dele. O que ele está desejando com essa obra? É salvar a vida, ganhar alma ou ganhar dinheiro? É viver dos benefícios que a minha obra traz. Aí Deus retarda, aí o cara começa a desanimar porque não vê a obra crescer. Mas uma coisa eu falo para mim e para você: Paulo plantou, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Se ele não quiser fazer crescer, ele não faz. Se ele quiser fazer crescer, ele faz, e o nome dele será glorificado e exaltado. Nosso irmão Otávio, em nome de Jesus, muito obrigado, irmãos, pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Deus.